O poder ilimitado para transformar tudo em marionetes pode corromper qualquer um. O filme começa e vemos uma cidade onde está acontecendo um pequeno show de marionetes. O público está impressionado com esse show não é porque a pessoa que está mexendo as marionetes tem muito talento, mas sim porque essas marionetes parecem estar vivas. O responsável por isso está acima do palco, um homem chamado Bastor. Percebemos que em suas mãos está um tipo de dispositivo mágico. É com esse dispositivo que ele controla as marionetes, mas não é só isso que esse dispositivo lhe proporciona. Depois de ouvir as pessoas falando que suas marionetes parecem reais, Bastor teve uma ideia. Assim que o show terminou, ele foi para seu laboratório e começou a mexer naquele dispositivo. Agora percebemos que além de controlar as marionetes, elas também estavam vivas. Esse é o poder daquele dispositivo. Bastor consegue controlar marionetes ilimitadamente. Porém, aparentemente ele não está contente apenas com esse poder. O homem quer conseguir muito mais do que isso. Esse dispositivo faz com que a pessoa que o possui se torne o mestre das marionetes. Mas Bastor quer mais do que isso. Ele não quer que as pessoas achem que suas marionetes são reais. Ele quer que as pessoas sejam parte de seu show. As marionetes têm medo do que ele está falando. Segundo elas, o show já está bom o suficiente do jeito que está. Bastor não precisa fazer mais nada. Mesmo assim, ele insiste e, utilizando a energia dos raios nas nuvens, ele decidiu trocar seu coração por um poder maior. Assim que esses raios tocam o dispositivo, vemos que Bastor se transformou em algum tipo de criatura de madeira. Ele agora ameaça a humanidade inteira, pois está prestes a se tornar o novo mestre de todos. De repente, o filme corta para tempos modernos, onde vemos o mesmo prédio onde Bastor estava. Nas ruas, conhecemos um jovem chamado Harvey. Ele está com seu pequeno cachorro chamado Jerry e os dois cruzam a cidade com seu patinete. Acontece que Harvey está com muita pressa, pois ele mal pode esperar para jogar o seu novo jogo. No meio da cidade, ele passa por diversas pessoas e até mesmo por cima da limusine do prefeito. Um pouco mais adiante, ele faz duas jovens caírem na fonte da cidade. Harvey não está nem aí pra nada e só quer chegar em casa para jogar seu jogo. Depois de pegar carona num bondinho, Harvey finalmente chega em casa. Ele é recepcionado por Mônica, a neta da moça que trabalha para seu pai. Harvey diz que conseguiu o novo jogo do mestre das marionetes e corre para dentro de casa para jogar. Ela, entretanto, fala para ele não esquecer de pedir para seu pai assinar a permissão para a viagem da escola. Assim que o jovem Harvey entra, ele fala com seu pai, mas o homem está tão distraído com o trabalho que nem dá atenção para ele. Harvey então corre pro computador e começa a jogar. Antes de ir pro trabalho, o pai dele entra no quarto e Harvey rapidamente coloca um livro na frente da tela do computador para que o homem não veja que ele estava jogando. O homem então fala para ele terminar seu dever de casa e ir direto para a cama. Seu pai também fala para ele não se esquecer de ir passear com Jerry. Assim que o homem vai embora, entretanto, a primeira coisa que Harvey faz é voltar a jogar. Depois de muitas horas, seu cachorrinho Jerry já começa a pedir para ir passear. Ele está morrendo de vontade de ir no banheiro. Durante a noite, o cachorrinho já não aguenta mais e tem que fazer suas necessidades em uma plantinha que estava no quarto. Na manhã seguinte, vemos que Harvey conseguiu zerar o jogo. Ele está muito feliz e comemora com seu amiguinho Jerry. Harvey se tornou o mestre das marionetes. De repente, ele ouve o barulho de seu pai chegando em casa. Acontece que ele ficou a noite inteira jogando e não percebeu. Agora, ele tenta de tudo para esconder a tela do computador mais uma vez e consegue colocar um tipo de alvo de dardos nela. Infelizmente, ele não teve tempo de escrever seu nome no recorde do jogo e correu para a cama para fingir que estava dormindo junto de Jerry. Assim que seu pai entrou no quarto, ele acreditou que o jovem realmente estava dormindo e se aproximou para cobri-lo com o cobertor. Só que na hora que ele estava saindo, o despertador tocou. O homem se assustou e acabou tropeçando nos brinquedos de Harvey e caindo em sua estante. Percebendo que o alvo quase caiu da frente de seu computador, Harvey pergunta para seu pai se ele está bem só para tentar disfarçar. Irritado, o homem manda Harvey se levantar e se arrumar para a escola, pois ele não pode se atrasar mais uma vez. Só que enquanto o homem se levantava, ele sem querer derrubou o alvo que estava na frente da tela do computador. Desesperado, Harvey se levantou para escondê-la e seu pai lhe deu a permissão para ir na viagem da escola. Infelizmente, o jovem não conseguiu se controlar e antes mesmo que seu pai saísse de seu quarto, ele foi até o computador e pegou o controle para escrever seu nome no jogo. Ao ver essa
cena, o pai descobriu que Harvey ficou jogando a noite inteira ao invés de estudar e dormir. Por isso, ele tentou tomar o controle da mão de Harvey. O jovem tentava pegar o controle de volta, pois ele tinha que escrever seu nome para garantir o seu recorde. Só que durante esse embate, o pai acabou puxando o fio do controle e o computador caiu no chão, destruindo tudo. Harvey queria muito fazer parte do Hall da Fama do jogo, porém agora já era, estava tudo destruído e ele jogou à toa. Irritado e triste, o jovem pegou seu patinete e saiu correndo de casa. Assim que ele foi embora, seu pai foi conversar com sua empregada e não conseguia entender por que seu filho era tão ingrato. Segundo ele, o jovem fica dizendo que ele não o entende, mas ele faz tudo por seu filho. Enquanto estava na rua, Harvey percebeu que já era tarde e ele teria que se apressar para chegar até a escola. Enquanto isso, Mônica já estava lá esperando para entrar no ônibus para a viagem escolar. Só que a permissão para viajar estava com Harvey e ela não poderia entrar no ônibus sem ele. Percebemos que enquanto Harvey se apressava para chegar até lá, ele deixou cair a permissão no meio do caminho. Mas isso não quer dizer nada, porque ainda no caminho ele percebeu que o ônibus já tinha ido embora e por causa disso nem tentou se aproximar. Ao olhar para trás, ele percebe que estava na frente do museu onde seu pai trabalha e lá estavam dois trabalhadores com um trator. De repente, a limusine do prefeito chega. Ele abre a janela e manda os dois trabalhadores demolirem o museu. O homem quer construir algo moderno no lugar e colocar uma estátua dele lá. Antes que os trabalhadores pudessem colocar o museu abaixo, o cachorrinho Jerry se intrometeu e não permitiu que eles continuassem. Preocupado com ele, Harvey saiu correndo para defendê-lo. Um dos trabalhadores, entretanto, tacou uma pedra neles e, muito irritado, Harvey pegou a mesma pedra e jogou de volta. Essa pedra acabou entrando no motor do trator e travou tudo. Por causa disso, o trabalhador perdeu completamente o controle. A bola de demolição acabou se desprendendo do trator e caindo no solo, que começou a se abrir. Em casa, seu pai estava desesperado, pois não consegue tomar conta de seu filho e nem de seu museu. Ele sabe que o prefeito quer demoli-lo. Por causa disso, o homem tentou uma última ligação para convencer o prefeito a não fazer isso. Só que o prefeito disse para ele que não dava mais tempo, já estavam lá demolindo seu museu. O homem ficou desesperado e saiu correndo em direção ao museu para tentar salvá-lo. Acontece que esse museu era a antiga casa de Bastor e hoje em dia é um museu de marionetes. Percebemos que o solo que estava se abrindo acabou engolindo Jerry e em seguida engolindo Harvey também. Mônica, que estava passando por ali, acabou também caindo no buraco. Duas senhoras que estavam sentadas em um banco ali perto nem ao menos perceberam o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, Harvey, que estava lá embaixo, começou a procurar por Jerry. De repente, ele chegou a um local com diversos tipos de bonecos pendurados que ele nunca havia visto antes. Ao andar um pouco mais, ele encontrou Jerry. Mônica, que estava lá também, começou a gritar por Harvey e ele a ouviu. O jovem, entretanto, não foi em sua direção, mas sim para o lado oposto. Mônica saiu em busca dele e conseguiu o encontrar. Porém, quando ela o encontrou, ele estava com os dois olhos nas mãos e gritava dizendo que havia perdido a visão. Muito assustada, Mônica caiu para trás enquanto Harvey gritava. Só que era tudo uma piada, ele apenas havia pego os olhos de uma das marionetes. Depois do susto, Harvey pergunta por que Mônica não está no passeio da escola, e ela diz que é porque esqueceu sua permissão para viajar. Ele duvida disso, pois ela nunca esquece de nada da escola. Do nada, Harvey vê alguma coisa brilhando na parede atrás de Mônica. Ele diz que esse negócio se parece muito com seu controle do videogame. O jovem então se aproxima desse negócio e o retira da parede. Sem saber o que estava fazendo, Harvey girou um dos mecanismos no dispositivo. O número 1 apareceu no dispositivo e do nada uma corrente elétrica tomou conta do ambiente. Por causa disso, uma torre começou a se elevar do solo e escadas apareceram. Assustados, Harvey, Mônica e Jerry correram para essa escada. Do lado de fora, vemos que o pai de Harvey já estava chegando no museu e quase caiu no buraco também. A escada que os jovens subiram acabou os levando para o salão principal do museu. Harvey tentou ir embora, mas não conseguiu porque a porta estava trancada. De repente, Mônica se assustou. Uma das marionetes ganhou vida e depois disso, mais outra e mais outra. Felizmente, essas marionetes eram amigáveis e se apresentaram para os dois. Ao perceber o dispositivo nas mãos de Harvey, as marionetes instantaneamente o chamam de seu novo mestre. Harvey não entende o que estava acontecendo e as marionetes explicam: quem possuir aquele disco mágico será o novo mestre das marionetes e poderá controlá-las. Harvey tenta fazer alguma coisa com o disco, mas não consegue, e as marionetes então falam
falam que primeiro ele precisa provar seu valor para poder conseguir controlá-las. Assim que ele se tornar o mestre verdadeiramente, ele poderá guiar as marionetes e fazer com que o show delas se torne novamente o maior show do mundo. De repente, Mônica lembra Harvey que o museu está prestes a ser demolido e eles precisam se apressar para sair de lá. Para impedir que os jovens fossem embora, as marionetes começaram um show. Eles apresentaram a história de Bastor. O homem foi o maior mestre de marionetes de todos. Sozinho, ele conseguiu fazer o show se tornar o maior show do mundo. Só que um dia ele decidiu transformar o mundo inteiro em um palco e fazer todos suas marionetes. E para obter esse poder, ele trocou seu próprio coração. As marionetes sabiam que sem um coração ninguém pode ser o mestre delas, e por isso elas o trancaram para sempre. A fim de proteger o museu e garantir que o show continuasse para sempre, as marionetes falaram para Harvey que se ele aceitasse se tornar o mestre delas, poderia entrar para o Hall da Fama dos Mestres das Marionetes. Ao ouvir essas palavras, Harvey imediatamente decidiu ajudá-los, e por causa disso, Mônica também aceitou ajudá-los. Harvey então percebeu que do outro lado do disco mágico existia um botão. Assim que ele viu esse botão, as marionetes entraram em choque e falaram para ele que ele nunca deve apertá-lo. Se ele apertar esse botão, algo terrível vai acontecer. Harvey entende isso e a próxima coisa que ele faz é girar o disco mais uma vez. Desse jeito, mais marionetes ganham a vida. Entre elas está um dragão azul. Esse dragão até mesmo cospe fogo. Agora Harvey já está começando a conseguir controlá-lo pouco a pouco. Sem querer, ele desperta uma marionete que era um cavaleiro que sai correndo atrás dele para eliminá-lo. Junto do dragão, ele corre muito através do museu. Só que o cavaleiro não desiste. Enquanto fugia, Mônica e Jerry se juntaram a ele. Sem querer, Harvey saiu voando com o dragão e eles entraram no mundo das marionetes por trás do palco. Era um mundo gigantesco com diversos cenários diferentes. Harvey está fugindo do cavaleiro e ao mesmo tempo aprendendo a dominar seus poderes de mestre das marionetes. A cada segundo que passa, ele gosta cada vez mais do poder em suas mãos. Com a ajuda de Jerry, que mordeu a cauda do dragão, fazendo-o cuspir uma bola de fogo, eles derrotaram o cavaleiro. Assim que voltaram para o salão principal do museu, as marionetes falaram que era a hora de Harvey levar o disco mágico lá para o alto do museu. Assim que ele colocasse o disco lá, todas as marionetes ganhariam vida e ele se tornaria o verdadeiro mestre delas. Harvey imediatamente tentou subir no dragão para chegar até lá, porém seu pai entrou no museu. As marionetes correram para se esconder e seu pai, achando que tinham invasores no museu, se preparou com uma vassoura para atacá-los. Assim que encontrou Mônica, ele relaxou. Depois, seu filho Harvey também apareceu. Ele tentou explicar tudo, mas não conseguiu, pois seu pai estava muito irritado porque ele faltou à escola. Mesmo assim, Harvey insistiu, dizendo que estava ali para salvar o museu com a ajuda das marionetes. Ele tenta contar tudo sobre o disco mágico e as marionetes que criaram vida, mas seu pai não dá ouvidos a ele. Mônica então encoraja Harvey a entregar o disco para seu pai para que ele possa entender o que está acontecendo. Harvey então entrega o disco para ele, porém o homem só consegue pensar que aquele é um tesouro que ele pode vender para ajudar nos custos do museu. Para impedir que seu pai faça isso, Harvey tenta provar que as marionetes têm vida, mas não consegue, pois elas estão fingindo que estão dormindo. Irritado e desapontado com seu pai, Harvey sai correndo e começa a chorar, dizendo que ele simplesmente não o entende. O homem não liga para ele e apenas pensa no museu. Arrependido, seu pai foi devolver o disco para Harvey, mas acabou tropeçando no caminho, e para impedir que o disco se quebrasse, as marionetes saíram correndo para protegê-lo. Elas conseguiram devolvê-lo para Harvey, mas por causa disso, seu pai percebeu que as marionetes realmente estavam vivas. Harvey então subiu no dragão para colocar o disco lá no alto do museu. Seu pai se agarrou na cauda dele e foi junto tentar impedir seu filho de fazer alguma coisa. Porém, Harvey não conseguia parar. Ele estava obstinado em obter todo o poder do disco. Mesmo quase caindo lá de cima, ele conseguiu chegar até o centro e colocar o disco no lugar. Outra grande onda de energia correu pelo museu e agora toda a estrutura começou a voar. O museu estava indo em direção às nuvens para obter a energia dos raios. Assim, ele poderia dar vida para todas as outras marionetes. Harvey ficava cada vez mais animado com isso. Ele desejava o poder. De repente, outras marionetes começaram a ganhar vida. Enquanto isso, Harvey discutia com seu pai, dizendo que o homem não liga para ele, e mesmo tendo provado que tudo era verdade,
verdade, o homem ainda quer acabar com todos os sonhos de seu filho. O pai quer dar um fim a tudo aquilo, porém Harvey não quer parar antes de ter seu nome escrito no Hall da Fama. Só que seu pai perdeu a paciência e retirou o disco do centro da estrutura. Nesse momento, o museu entrou em queda livre. Assustado, o homem deixou o disco cair. Harvey empurrou Jerry para resgatá-lo. Só que o animalzinho quase caiu para fora do museu e com a ajuda de Mônica, Harvey conseguiu resgatá-lo. Assim que o museu chegou ao chão, todos encostaram no solo bem, mas Harvey ficou lá no alto e de repente uma das vigas de madeira quebrou e ele caiu. Seu pai correu para salvá-lo, mas não chegou a tempo e não conseguiu impedir toda a pancada que ele levou no solo. Por causa disso, Harvey desmaiou e seu pai ficou desesperado. Ele pediu perdão, pois não queria que nada disso tivesse acontecido, mas agora era tarde. Para a felicidade de todos, Harvey se levantou, mas ele estava triste com seu pai, que além de ter quebrado seu computador, agora queria destruir todos os seus sonhos. De repente, Harvey pegou no disco e o Hall da Fama apareceu. Lá, ele conheceu todos os grandes mestres de marionetes, inclusive Bastor. No meio das fotos desses mestres, apareceu uma foto dele. Todas as marionetes comemoravam, pois agora Harvey era seu novo mestre. Mas uma vez, algo inesperado aconteceu. O chão se abriu e eles chegaram a um local que ninguém tinha visto. Nesse local existiam marionetes diferentes que tinham a aparência um tanto quanto maldosa. Harvey tenta acordá-las, mas não consegue. Parece que elas obedecem apenas a outro mestre. A fim de tentar resetar o comando dessas marionetes, Harvey aperta o botão no centro do disco. Isso faz com que a escada suba e algo surja do centro da sala. Um tipo de caixão metálico se abre e de dentro dele surge Bastor, transformado em um tipo de marionete maligna. Rapidamente ele usa seus grandes poderes para acordar suas marionetes do mal e colocar as marionetes de Harvey para dormir. O homem é muito poderoso e Harvey não consegue fazer nada com ele. Bastor deseja obter o disco mágico e vai fazer de tudo para consegui-lo. O pai de Harvey tenta defender seu filho, mas o pior acontece. Bastor o transforma em marionete e ele perde a vida. Em seguida, o mestre coloca suas marionetes malignas para correr atrás de Harvey, Mônica e Jerry. Harvey diz que não irá devolver o disco antes que Bastor traga seu pai de volta à vida. E de repente, a porta atrás dele se abre. Só que Bastor conseguiu pegar o disco e Harvey, junto de Mônica e Jerry, foram parar em outra sala que se parecia com um laboratório. Harvey está triste, pois por causa dele seu pai perdeu a vida. Ao ver uma foto de Bastor no centro desse laboratório, Mônica tem uma ideia. Ela sabe que eles precisam pegar o disco de volta para tentar reverter a magia de Bastor, mas para isso eles terão que sair dali. Os dois, entretanto, não conseguem abrir a porta de novo, e enquanto isso, Jerry encontra um outro caminho, um tipo de elevador. Todos eles então usam esse elevador para chegar ao topo do museu. Lá fora, Bastor utilizava o poder do disco para transformar a todas as pessoas da rua em marionetes, inclusive o prefeito e os trabalhadores. Enquanto ele transformava até mesmo os prédios, Harvey e Mônica subiram no teto para tentar pegar o disco dele sem que ele percebesse. Os dois sabiam que o homem estava prestes a transformar toda a cidade em suas marionetes. Até mesmo o ônibus da escola havia sido transformado. Com a ajuda de Mônica, Harvey conseguiu se aproximar, mas na hora de pegar o disco ele acabou escorregando e Bastor o viu. Sem querer, Harvey acabou quebrando a estátua onde ele estava, e isso fez com que Bastor escorregasse e deixasse o disco cair, dando a oportunidade que Harvey queria para resgatá-lo. O pequeno jovem então pegou o disco e o colocou no centro do museu, implorando para que seu pai voltasse à vida. E por mais incrível que pareça, uma onda de energia atravessou o prédio e ressuscitou o pai dele, junto das outras marionetes do bem. Só que Bastor era muito poderoso e conseguiu puxar Harvey junto do disco até ele e recuperar o disco mágico. O homem então derrubou Harvey do alto do museu e enquanto caía, aconteceu mais um milagre. Harvey foi salvo pelo dragão e por seu pai. Juntos, eles viram que Bastor estava transformando a cidade inteira em marionete e decidiram fazer alguma coisa. Junto do dragão, eles partiram para cima dele. As marionetes do bem também começaram um embate contra as marionetes do mal. Bastor tentava de tudo para acertar seus poderes no pai e no filho, e de repente Mônica apareceu para tentar distraí-lo. Só que ela não era o suficiente, e Harvey combinou uma coisa com seu pai. O homem deveria distrair Bastor enquanto ele fazia alguma
coisa. Eles se aproximaram e o pai de Harvey pulou para segurar Bastor, mas não conseguiu fazer nada por muito tempo. Sem outra escolha, Harvey se jogou do dragão e conseguiu dar uma rasteira em Bastor e recuperar o disco. Entretanto, Bastor deu um fim em todas as marionetes e pegou Mônica. Ele então falou para Harvey que se ele se preocupa com as pessoas, deveria dar o disco em troca de sua amiga. Harvey ficou em dúvida, afinal ele queria muito ter o poder do mestre das marionetes. Porém seu pai disse que Harvey tinha o coração no lugar certo e deveria fazer o bem. Nesse momento, Harvey se lembrou da foto de Bastor lá no laboratório. Ele então teve uma ideia. Era por isso que Bastor queria tanto aquele disco. O coração dele estava lá dentro, e o homem não poderia deixar que ninguém soubesse disso. Harvey então decidiu colocar o coração do homem de volta no peito, e em uma tentativa desesperada, ele desviou de todos os poderes, sacrificou seu dragão e se jogou, colocando o disco mágico no coração do homem. Isso fez com que seus poderes acabassem e ele voltasse a ser humano. Em sua forma bondosa, Bastor agradeceu por terem feito isso por ele e pediu para que Harvey tomasse conta das marionetes. Depois, ele desapareceu. Por causa disso, o dragão voltou à vida e todas as outras marionetes também. Tudo que Bastor havia transformado em marionete na cidade também se recuperou. Harvey conseguiu salvar a cidade. Vemos que depois disso tudo, Harvey usou seu poder para recuperar o museu e transformá-lo em uma atração gigantesca. O prefeito da cidade o agradeceu por tudo que ele fez, e em seguida vemos que seu show se transformou no maior show do mundo. Harvey escolheu o coração para salvar a todos, porém, ele ainda não desistiu de todo o poder do mestre das marionetes. Obrigado por assistir, até o próximo!